Bom, agora a gente vai conversar então sobre a adequação do meio bucal na odontopediatria. O que é a adequação do meio bucal? É uma filosofia de tratamento para executar uma série de procedimentos clínicos com o objetivo de controlar o risco e a atividade de cárie. A gente vai conversar daqui a pouco que existe uma diferença entre risco e atividade de cárie. Assim como atuar nos agentes etiológicos da doença, como por exemplo os micro-organismos. No consultório, não basta contar o número de cáries e fazer apenas o seu tratamento, a gente tem que primeiro saber o risco para depois proceder com o planejamento, o plano de tratamento. Então, aqui algumas informações que a gente vai abordar. Então, interrupção da cadeia de infecção, instrução de higiene, utilização de antimicrobianos, orientação da dieta, escavação e selamento em massa das lesões cariosas. Então, foco de infecção, ao fazer isso, a gente vai estar ajudando no controle, fluoroterapia, avulsão das raízes residuais e remoção de iatrogenias. Com relação à cárie, inicialmente, a cárie é uma desbiose, a cárie é uma doença, uma desbiose, ou seja, um desequilíbrio de fatores etiológicos, principalmente externos, como o açúcar, a sacarose, que está relacionado à dieta. Afeta mais de 2/3 das pessoas do mundo, não é uma doença previsível, mas é uma doença controlável. Então, a cárie não é uma doença previsível, mas sim, ela é controlável. E a gente vê com relação a isso quando a gente avalia o risco de cárie da criança, da pessoa, da criança. Não pode ser totalmente erradicada, já que depende de fatores como os dentes, então a anatomia dental, por exemplo, a dieta, a presença dos micro-organismos, a suscetibilidade do hospedeiro. Controlamos as lesões de mancha branca por meio da adequação, sendo essa lesão branca o primeiro estado clínico, o primeiro sinal clínico da doença. Importante orientar o paciente a ingerir água, porque isso favorece a produção de saliva e essa saliva ela tem uma capacidade de limpeza e uma capacidade tampão para prevenir cavitação. Existe uma associação entre o consumo de açúcar e a cárie dentária aos 48 meses. Crianças com consumo frequente de açúcar têm prevalência mais alta de cárie. É importante lembrar que a frequência é mais importante a se considerar do que a quantidade de açúcar ingerido. É uma coisa que eu costumo falar sempre para que se tenham uma compreensão melhor de quantidade, de frequência, é que se eu tenho, por exemplo, 5 balas, quando que eu vou priorizar para comer essas balas? Durante os intervalos, durante as principais refeições, durante os intervalos entre as refeições. Então, o ideal é que, se eu tenho essas 5 balas e eu quero comer, é ideal que eu coma, por exemplo, logo depois do almoço. Por quê? Eu vou tomar meu café, depois eu vou escovar meu dente. Então, nesse período, o primeiro café da manhã que eu como, a gente tem a primeira queda do pH bucal, causando então uma desmineralização. Em seguida, a gente escova o dente, acaba tendo uma remineralização, o pH sobe. Aí eu vou lá, como no almoço, cai de novo, na janta cai de novo, mas depois eu escovo e isso remineraliza. Então, se eu como essas 5 balas logo após a refeição principal, por exemplo, almoço ou janta, depois eu vou escovar e isso vai remineralizar de novo. Agora, se eu faço o consumo dessas balas nos intervalos, então nesse intervalo aqui, nesse intervalo do almoço, no intervalo da tarde, depois da janta, então o pH cai, sobe de novo, aí eu como o doce, como a bala, ele cai de novo, aí eu almoço, o pH cai de novo, aí eu como a bala aqui no cafezinho da tarde, o pH cai de novo. Então percebam que se eu faço o consumo de alimentos ricos em açúcar, principalmente em sacarose, que são carboidratos fermentáveis, em intervalos, os picos de queda de pH eles são maiores.
em comparação quando eu faço o consumo desses alimentos nas principais refeições. Os estudos mostram que vários micro-organismos podem estar presentes na doença cárie e na doença periodontal, mas aqueles que estão mais diretamente envolvidos com a cárie são os streptococcus do grupo mutans. Então, a gente tem o Streptococcus mutans e o Streptococcus sobrinos. E a gente tem algumas diferenças entre eles, além desses micro-organismos, os lactobacilos, que eu vou abordar aqui. Bom, com relação aos streptococcus, eles estão envolvidos na iniciação da lesão de cárie. Por quê? Eles têm uma capacidade de adesão à superfície dental. E quando eles se aderem ao esmalte, eles começam a produzir os polissacarídeos extracelulares, que vão garantir essa adesão. Os streptococcus são micro-organismos acidogênicos e acidúricos. Eles são acidogênicos porque eles têm capacidade de produzir ácidos e eles são acidúricos porque eles têm capacidade de sobreviver nesse ambiente ácido ali do meio no esmalte. O Streptococcus sobrinos, quando presente, ele é até mais cariogênico que o mutans. E os lactobacilos são micro-organismos acidogênicos, são acidúricos, assim como mutans, mas eles têm uma diferença que eles não fazem a adesão inicial. Para eles atuarem, já é necessário que se tenha uma cavidade formada no esmalte, na dentina, porque a adesão deles é mecânica, tá? Diferente do mutans, que produzem inicialmente os polissacarídeos extracelulares, se aderem na superfície, são os que iniciam esse processo cariogênico, os lactobacilos eles vêm na sequência por meio de uma retenção mecânica quando já existe a presença de uma cavidade formada. Então, eles estão relacionados à progressão da cárie, tá? Apenas isso. Com relação aos termos de risco e atividade de cárie. O que é um risco e o que é uma atividade de cárie? Quando eu falo de risco, eu vou verificar naquela criança qual o risco dela ter cárie. Isso significa que ela tem? Não. Então, uma probabilidade de desenvolver a lesão. Então, a gente vai analisar os dentes, que não têm lesões, e a partir dessa análise, a gente vai classificar no alto, médio e baixo risco. Juntamente a isso, a gente faz as outras avaliações, como, por exemplo, a dieta da criança, né? Por meio do diário alimentar. O diário alimentar eu vou falar um pouquinho mais para baixo. Então, decide-se a partir do risco ou material a ser utilizado para a restauração, ou mesmo para o selamento daqueles dentes, e a periodicidade de consultas de retorno, por exemplo. Então, o risco é muito importante e ele não significa que a criança tem cárie. O risco é a probabilidade de se ter por meio da avaliação dos dentes ou de lesões já existentes, a gente já vai avaliar. Aquele risco é alto, aquele risco é baixo. Quando a gente tem uma atividade, a atividade já é a presença da lesão, é a lesão instalada e a gente vai avaliar o dente cariado e não mais o risco, não mais a probabilidade. Nesse caso, a criança já tem uma cavidade, a criança já tem uma lesão branca instalada. Então, atividade a cárie e cárie inativa. Atenção, a cárie ativa, na verdade, e inativa. Então, ela é dura, lisa e brilhosa quando ela está inativa, paralisada, e ela é opaca, porosa e com aspecto de giz, né? Fácil de ser removido, por exemplo, com alguma sonda, quando ela está ativa. A criança pode passar por diferentes riscos e atividades de cárie. Com o tratamento, ela pode sair de uma alta atividade para uma baixa atividade, ou de um alto risco para um baixo risco. E essa é a nossa intenção ali no tratamento. Agentes antimicrobianos
a gente só faz uso deles com alto risco e em alta atividade de cárie. E sempre o objetivo é reverter o risco e a atividade. Mas a gente vai conversar sobre isso. Com relação, então, à adequação do meio bucal, inicialmente sobre a interrupção da cadeia de infecção. Então, aqui alguns tópicos que a gente vai conversar. Então, a cavidade bucal do bebê durante o nascimento, ela é estéril, ainda quando ela está na barriga da mãe, entrando em contato com micro-organismos durante o parto ou mesmo ao respirar pela primeira vez. Uma coisa importante que o professor Paulo Nelson comentou é que existem alguns estudos que falam que até mesmo na barriga da mãe as crianças têm já uma colonização microbiana, mas o que mais se é falado é que a cavidade do bebê é estéril quando ele está na barriga da mãe e a partir do nascimento, ou mesmo em contato com a primeira respiração, no momento da primeira respiração, é que ele entra em contato com os primeiros micro-organismos. Os micro-organismos nos primeiros dias de vida, então quando a criança não possui dente, vai haver a presença de micro-organismos aeróbios e anaeróbios. A presença de streptococcus salivários ocorre habitando a mucosa do bebê, mas ele não gera uma doença, então é considerado uma microbiota indígena. Se, por exemplo, houver a presença de um Streptococcus mutans, ainda quando a criança não tem dente, a gente pode considerar como micro-organismos transitórios, porque se não tem dente, o que é esse micro-organismo, o que o mutans está fazendo ali, entendeu? Então, ele é um micro-organismo transitório quando a criança possui apenas a mucosa, possui apenas os roletes gengivais. Mas a presença do Streptococcus salivarius, ela ocorre, mas sem causar doença. Com relação à limpeza da boca dos bebês. A limpeza da boca dos bebês, quando eles são edêntulos, quando eles não têm dentes, ela deve ser feita uma vez por dia com uma gaze ou uma fralda enrolada no dedo e molhada em água destilada, em água fervida ou mesmo no soro fisiológico. Então, pega a gaze e passa, isso quando não tem dentes, passa nas mucosas, no fundo do sulco, na bochecha, na gengiva. Essa higienização é importante para que o bebê acostume com a manipulação da boca. Então, para que eu tenho que fazer essa limpeza, sendo que o bebê não tem dente? Para que haja uma dessensibilização. Então, para que o bebê acostume com a manipulação da boca, para que ele acostume com o aspecto, com a sensação de uma boquinha limpa. Nessa fase, o bebê amamenta em livre demanda. Então, essa limpeza é realizada apenas uma vez ao dia, por conta da presença importante dos anticorpos do leite da mãe. A utilização de água oxigenada para a limpeza bucal não é adequada, porque isso causa uma descamação na mucosa e também, se a gente levar em consideração o aspecto do gosto, que é um paladar, um gosto ruim. O uso de lenços umedecidos prontos podem ser usados, porém eles contêm o xilitol. O xilitol, ele é um açúcar substituto da sacarose e ele não é metabolizado pelo mutans. Então, isso é um aspecto favorável, porém, o que torna esses lenços umedecidos não favoráveis, com desvantagem, é que, por ter o xilitol, a criança começa a se acostumar com o paladar para doces. E o indicado é que até pelo menos os 2 anos de idade, ele não tenha esse contato com sacarose. Então, isso é uma coisa boa, mas se o bebê ele se acostuma com esse paladar desde cedo, aí a gente já começa a criar uma coisa não tão interessante, sendo que a limpeza pode ser feita por meio de outros meios, como uma gaze, uma solução com soluções inertes, com soluções neutras, né? Com água destilada, fervida, soro fisiológico.
Reflexos primitivos dos bebês. Então, o bebê nasce e com ele, depois do segundo ou terceiro mês de vida, os reflexos desaparecem e aparecem reflexos que são mais elaborados. São reflexos testados na maternidade e importantes para verificar se ele possui algum problema neurológico, algum problema de desenvolvimento. Essa imagem que eu coloquei é do reflexo de Babkin. A gente tem os reflexos de preensão palpar e plantar. Então, fecha a mão, os dedos perante ao estímulo. Reflexos de sucção, reflexo de Babkin, então, isso pode usar a favor da odontopediatria, por quê? É um reflexo que, quando a gente aperta as palminhas das mãos, ele tende a abrir a boquinha. Então, é um fator importante para que a gente consiga verificar como que está a saúde, a higiene oral, como que está as mucosas desse bebê, a erupção. Geralmente a gente tem os dentes natais, dentes neonatais, então olha que mecanismo interessante esse reflexo de Babkin para fazer com que a criança abra a boca e a gente visualize a sua cavidade bucal. Erupção do primeiro dente, então o primeiro sítio de tecido mineralizado não descamativo. Se a criança tiver uma dieta rica em sacarose e uma microbiota do grupo mutans, já vai haver a instalação de um biofilme cariogênico, que é acidogênico e acidúrico, capaz de desmineralizar o dente, então é uma desbiose. Conforme vai nascendo os dentes, vão aumentando os riscos. Então, a criança tem os 20 dentes na boca por volta dos 26 meses. E existe um conceito que é a janela de infectividade. A janela de infectividade se refere ao período em que as crianças apresentam maior risco de adquirir o Streptococcus mutans. E nesse caso, ocorre devido à presença do elemento dental e da bactéria. Então, o que é importante? Logo que houver a irrupção do primeiro dente na cavidade bucal, o bebê ele tem por volta dos seus 6 meses. Então, é importante que a mãe leve ele na consulta odontológica, a fim de que a gente consiga atuar durante essa janela de infectividade, para evitar o desenvolvimento de lesões de cárie ainda quando ele é pequeno, né? Muito novinho. Então, não pode a primeira consulta ser quando a dentição decida estiver completa, porque ele já vai estar maiorzinho, já vai ter passado por essa janela de infectividade, não vai ter nenhum contato ainda com o dentista, não vai ter ainda nenhuma orientação, a mãe não vai ter tido nenhuma orientação de limpeza. Então, o ideal é que antes dos 6 meses, ou ainda quando a mãe é gestante, para que ela vá ao consultório e a gente faça essas orientações e evite o desenvolvimento de cárie durante a janela de infectividade, tá? Orientações durante o pré-natal. Então, a mãe é a principal fonte de bactérias, principalmente de Streptococcus mutans. Dessa forma, a adequação do meio bucal na mãe vai promover uma redução da contaminação para o seu bebê. As orientações podem ser feitas com relação ao aconselhamento de dieta, de amamentação, e para prevenir ou retardar a contaminação, a gente tem que levar em consideração que essa transmissão é salivar. Então, a pessoa que vai fazer a colonização da criança inicialmente é a que cuida mais da criança. Então, é a mãe, o pai, ou uma babá, ou a avó, uma cuidadora. Então, a gente tem que fazer algumas orientações, como não beijar na boca do bebê, não provar alimentos com a mesma colher antes de oferecer para a criança, não assoprar a comida. E com isso a gente tem uma redução do compartilhamento das gotículas salivares. Com relação à instrução de higiene bucal. Então, quando que inicia a escovação da cavidade?
A gente tinha conversado que quando o bebê ainda não possui dentes, a gente utiliza uma gase embebida em soro, em água, e faz a limpeza da mucosa. E quando a gente inicia com a escova, é o momento em que irrompe o primeiro dente na boca, tá? Então a gase nesse momento já não é mais efetiva, a gente tem que partir para a utilização de escovas. A escova, então, ao irromper o primeiro dente, já introduz escovas que devam ser de cerdas macias, arredondadas e que tenham a cabeça com um tamanho compatível com a boca da criança. A escova elétrica para dentição descida, então ela pode ser ultrassônica, sônica, iônica, escovas elétricas convencionais. Elas não causam desgaste nos dentes, pode usar normalmente. Existem várias marcas, então Curaprox, Curakids, Oral-B Infantil, Colgate. Com relação à periodicidade de troca das escovas, então a cada 3 ou 4 meses no adulto e a cada 2 meses em bebês. Lembrando que, caso as cerdas fiquem deformadas, já tem que ter a troca porque ela não é mais efetiva. Uma coisa que eu vejo no Instagram de uma cirurgião dentista odontopediatra que eu sigo, é que em alguns casos você pode dar a escova para a criança brincar, para a criança acostumar com aquela presença de cerdas na boca. Que em alguns casos, no começo, pode ser um pouco estranho, né? Para ser colocada. Então ela já vai acostumando por meio da brincadeira. Então, periodicidade. Os micro-organismos na escova permanecem vivos por até 2 dias. E o que é importante? Fazer a desinfecção. Então, como que é feita essa desinfecção? Em resumo, então mergulha, pode ser feito. Separa em um potinho, coloca, por exemplo, uma clorexidina 0,12%, né, Perogard, ou outra marca que tem essa clorexidina 0,12%, mergulha a escova lá, remove e joga fora a solução. Mas o que é o desfavorável disso? É que não é algo prático e é caro. Então, o que a gente faz? Um spray com o antimicrobiano, com a clorexidina. Então, dá para usar para toda a família, é econômico, não fica caro e a gente consegue fazer a descontaminação. Protocolo, então, de desinfecção da escova. Então, lavar as mãos, escova os dentes, depois da escovação, enxágua, lava a escova, remove o excesso de água e, na sequência, borrifa o antimicrobiano nas cerdas. Na sequência, tem que manter essa escova em um local adequado, então de preferência fora do banheiro. Não deixar em contato com outras escovas, não colocar em recipientes e em lugares fechados. Lavar a escova para tirar os micro-organismos mortos antes da próxima utilização. Fio dental e dentifrício, cremes dentais. O fio dental ele deve ser passado assim que romper o segundo dente. Então, quando tem a presença do primeiro dente, a gente ainda não usa o fio dental. A partir da irrupção do segundo elemento, a gente já utiliza o fio dental. E o fio dental, ele não é utilizado só quando tem, por exemplo, uma impacção de carne e eu vou colocar e remover aquela carne. Não. Eu tenho que entrar com o fio dental, abraçar a superfície mesial, abraçar a superfície mesial de um e de outro. A gente tem que abraçar o dente desde a cervical e fazer um movimento de coronal para incisal. Então, existe um fator facilitador, que são os passa-fios dental, que é aquele pequenininho, acho que a maioria de vocês já deve ter visto, com marcas, por exemplo, a GAN. E uma coisa importante, o fio dental, ele é algo descartável. Então, ele não deve ser lavado, ele não deve ser reutilizado, porque ali vão ter restos de alimento, vão ter restos de micro-organismos, tá? Então, passado, logo depois que rompeu o segundo dente, tem que abraçar o cervical, ele tem que limpar a superfície interproximal
não apenas remover alimento. E existem os passa-fis que têm um cheiro, que têm um gosto agradáveis e são fáceis de usar, né? Com relação aos dentifrícios, então sempre usar dentifrício com flúor. Isso é muito importante. Mesmo que a criança, logo que tem o primeiro dente, já inicia a aplicação de flúor. E a quantidade desse flúor é muito importante, assim como a quantidade de ppm. O creme dental, ele tem que ter de 1.000 a 1.500 ppm de flúor. Não pode ser numa quantidade reduzida, menor que 1.000. Por quê? Não existem evidências científicas de que os dentifrícios com menos de 1.000 ppm são eficazes. Então, a gente não usa. Além disso, xilitol, sorbitol, exemplo, outros elementos que causem gosto doce é algo preocupante porque a criança vai querer engolir e a gente tem que se atentar ao aspecto da fluorose no desenvolvimento dos dentes. Em criança, usa-se então pasta de dente do tamanho de 1 grão, orientar então um tufo de cerda ou colocar a pasta no sentido transversal. Porque o dentifrício ele é usado como detergente, ele deposita flúor, então essa quantidade é importante. Até 3 anos, a gente fala smear, então é um esfregaço, é bem pouquinho. Após os 3 anos, pisais, então 1 grão de ervilha. Importante, utilização de evidenciadores de placa, quanto possível. E o exemplo, a imitação da higiene, principalmente pela família, é muito importante até os 2, 3 anos de idade, porque a palavra ela é ouvida e entendida e até falada, mas está longe de ser compreendida. Então, a criança ela vai focar naquilo que você está fazendo, na sua ação, tá? Ela é educada por imitação. Utilização de antimicrobianos. Então, o controle químico do biofilme é realizado para aquelas que têm dificuldade com a ação mecânica. Mas o uso dos antimicrobianos é limitado para casos em que se tenha o alto risco de cárie, tá? A clorexidina é o antimicrobiano utilizado. Então, quando faz o bochecho, todos os micro-organismos, quando faz o bochecho com a clorexidina, todos os micro-organismos são afetados, sejam eles gram-positivo, gram-negativo, aeróbio, anaeróbio, incluindo também fungos. Então, ele tem um amplo espectro de ação. Todos os micro-organismos são sensíveis à clorexidina. Os mutans, principalmente, são altamente sensíveis e uma coisa importante é que não relacionado à resistência bacteriana. Se a gente usasse a clorexidina todo dia, não teríamos cárie nem doença periodontal, porque ela faz mesmo a desestruturação do biofilme. Mas a gente não pode usar todos os dias, porque existem efeitos indesejados que vão limitar o seu uso. Se eu utilizar, por exemplo, mais do que 14 dias, o bochecho com a clorexidina, pode haver uma pigmentação do dorso da língua, pigmentação de restaurações, pigmentação dos elementos dentais mesmo, perda de sensibilidade gustativa. Por ser um antimicrobiano catiônico, pode aumentar a propensão do paciente a ter cálculo. Então, olha que efeito antagônico do mesmo antimicrobiano. Vale ressaltar que, ao parar de usar, todos esses efeitos são reversíveis. E qual que é o mecanismo de ação da clorexidina? As bactérias, elas possuem parede celular. E a composição dessa parede celular, ela tem uma carga elétrica negativa. E a clorexidina é catiônica, então ela tem uma carga elétrica positiva. Ao bochechar com a clorexidina, ocorre uma atração eletrostática do positivo da parede celular, do positivo da clorexidina e do negativo da parede celular, e em contato
vai haver uma alteração da permeabilidade de modo que atinge o citoplasma celular da bactéria, dos micro-organismos e gera a morte do micro-organismo. A clorexidina ela possui um efeito imediato, que é um efeito bactericida, mas ela também possui uma ação que é bacteriostática ao longo do tempo, por conta da adesão que ela possui em alguns sítios específicos. Então, hidroxiapatita do esmalte, na película adquirida, em células da mucosa. Então, à medida que a sua concentração vai caindo da boca, ela vai sendo liberada desses sítios, fica ali de 12 a 24 horas. E isso a gente chama de substantividade, tá? Então, ela possui efeito bactericida e bacteriostático. Alto risco e alta atividade de cárie, então são nesses casos que a gente utiliza a clorexidina. Mas existe um tratamento que é chamado tratamento de choque, que é feito quando se tem o alto risco ou alta atividade de cárie. Como é feito, o que é esse tratamento de choque? Ele é realizado em 4 sessões, em que são feitas profilaxia com pedra-pómez e água ou jato de bicarbonato, bochecho com 10 ml da clorexidina, do gluconato de clorexidina 0,12% por 1 minuto, seguida da aplicação tópica de flúor, então um mousse, gel, um verniz fluoretado. Pode ser repetido, esse tratamento de choque pode ser repetido, se necessário, para tentar reverter aquele quadro. Pode-se, no mesmo dia do tratamento de choque, realizar outros procedimentos. O único procedimento que não pode é fazer a extração dos dentes, porque não pode ter a presença de pedra-pómez. Agora, dentística, endo, enfim, outros procedimentos, pode ser realizado o tratamento de choque no início ou no final do atendimento. Então, alto risco ou alta atividade de cárie, tratamento de choque, que são 4 sessões, com profilaxia com pedra-pómez e água, bochecho com clorexidina por 1 minuto, aplicação tópica de flúor. Com baixo e médio risco, faz apenas a remoção mecânica do biofilme com a profilaxia normal, escova de Robinson. Abaixo de 6 anos, é realizado o procedimento que é a embrocação. Nessa fase, abaixo de 6 anos, a criança engole muito. Tudo que é colocado na cavidade bucal, ela engole muito. Então, a gente molha a gaze no agente antimicrobiano, a gente molha a gaze na clorexidina e vai esfregar na boca, porque elas podem engolir. Tem que esfregar no dente, na mucosa, porque todos são sítios de retenção da clorexidina, né? Como a gente tinha falado do efeito da substantividade. Faz o teste, depois de 1 mês espera que o risco tenha se revertido e, se não for revertido, pode repetir essa embrocação, tá? Então, é a utilização de gaze embebida em clorexidina por conta do risco de ingestão de engolir aquele antimicrobiano, tá? Tratamento de choque e embrocação. Medida clínica necessária para a redução da contaminação microbiana. Então, como assim? Independente se for um paciente pediátrico ou mesmo um paciente adulto, idoso, a gente, no início da consulta, ministra um bochecho pré-operatório, pré-consulta de gluconato de clorexidina ou mesmo de outros antimicrobianos, como por exemplo Listerine, né? Outros bochechos que eles possuem capacidade temporária para diminuir a carga microbiana, tá? Não necessariamente precisa ser só clorexidina no início do atendimento, pode ser outros enxaguatórios bucais, tá? Porque a gente não tem necessidade dessa substantividade, né? A substantividade da clorexidina, ela é importante, principalmente nos casos de alto risco, de alta atividade de cárie, tá? Mas para uma forma de redução de contaminação microbiana, outros
colutórios, enxaguatórios bucais podem ser utilizados. Orientação da dieta, então, mais difícil do que controlar, porque isso faz parte de um hábito familiar. Então, como que eu lido com isso? A gente conversa com os pais e a gente tem que orientar com relação aos hábitos da família. Porque é difícil, especialmente para uma criança que já está acostumada a um ambiente e a presença de elementos, de consumo de alimentos que são cariogênicos, parar com isso de uma hora para outra e principalmente sem o apoio, sem o espelho familiar, é difícil de fazer esse controle. Então, a orientação da dieta, não é possível que a gente faça uma restrição total de alimentos, principalmente se a gente levar em consideração o aspecto social em que ela está inserida. Então, vai no aniversário, vai falar para ela não comer doce? Não. Então, tem que ser avaliados alguns aspectos. Faz a restrição da frequência, e isso é o mais importante. A frequência de alimentos que são fermentáveis, de carboidratos, deve ser menor do que 5 vezes ao dia. Se comermos um doce agora, isso é aquilo que eu falei lá no começo, que é baseado naquele gráfico. Se eu comer um doce agora, imediatamente vai cair o meu pH, chegando ao pH crítico de 5,5 para hidroxiapatita e de 4,5 para fluorapatita. O biofilme demora de 24 a 48 horas para sua maturação, porém a gente escova mais de uma vez por dia. Então, porque não temos habilidade total para remover todo o biofilme em uma escovação somente, tá? Então, por isso faz-se necessário, após cada refeição, fazer a desestruturação do biofilme formado e também da elevação do pH. Controle pelo diário alimentar, então pede para o responsável anotar o que foi comido pela criança durante uma semana e depois a gente vai fazer análise e, se for preciso, em alguns casos, uma ação com nutricionista. Escavação e selamento em massa das lesões cariosas. Então, cureta as lesões de cárie aberta e faz a colocação de um material provisório. E isso é feito sem anestesia. Então, essa curetagem, a criança chega lá, possui uma cárie, a gente vai remover a cárie sem anestesia e colocar um material provisório. Isso vai reduzir o nível de Streptococcus mutans por até 30 dias. Só se fazem lesões de cáries que são rasas e médias, por isso não usa anestesia. A lesão profunda será o primeiro dente que será tratado no tratamento definitivo, isso porque o plano de tratamento ele vai eleger o que é prioridade, tá? Então, a gente só faz essa escavação, só faz a curetagem de lesões cariosas abertas quando elas são rasas ou médias. Se a lesão já for profunda, aí a gente já tem que partir para um tratamento que é mais intenso, que é o tratamento normal, restaurador, e inclusive incluindo a anestesia. O selamento em massa. Esse selamento ele pode ser com óxido de zinco e eugenol ou ele pode ser com cimento de ionômero de vidro. Então, a gente precisa saber se é uma lesão crônica, se é uma lesão ativa. Na crônica, o tecido é duro, não dá para curetar, então apenas faz o fechamento com o selamento provisório. Então, não tem necessidade de isolamento absoluto, pode ser com isolamento relativo, porque depois ele vai ser isolado e restaurado definitivamente, mas nesse primeiro momento não há necessidade. Esse tratamento é só para paralisar a lesão, a progressão da doença cárie, isso é para paralisar, e é importante fazer radiografia para avaliar a profundidade da cavidade, então se é rasa, média, se é profunda. Então, esse selamento em massa é feito quando a cavidade é rasa e média e sem anestesia, sem isolamento absoluto. Então, pode ser necessário utilizar uma broca para acessar, porém começa com a cureta.
tirando o tecido amolecido das paredes, do fundo, em lascas, e aí vai começar a sair, até começar a sair em pó. Lava a cavidade com clorexidina, 1 a 2%, usa a pasta do hidróxido de cálcio PA com água destilada e depois espatula, coloca na cavidade e faz a condensação. Para essa pasta de hidróxido de cálcio PA, ela tem que ter uma consistência dura e ela não pode ficar nas paredes laterais por conta da solubilidade. Para o selamento, usa o óxido de zinco e eugenol ou CIV. O óxido de zinco e eugenol, ele também serve também tem uma consistência dura e a gente, na hora de fazer a sua espatulação, coloca bastante pó e pouco líquido, pouco eugenol. Para o selamento com CIV é utilizado o Vidrion e nesse caso a gente tem que lembrar da cinérese e imbebição. Lembrando que o CIV ele não é espatulado, ele é aglutinado. Então coloca o hidróxido de cálcio PA com água, né, no fundo da cavidade. Na sequência coloca o ionômero de vidro em cima e lembrar de para usar o ionômero, tem que pôr hidróxido de cálcio PA, depois o dical, que é o cimento à base de hidróxido de cálcio, e por fim o ionômero. E quando terminar de utilizar esse selamento em massa com CIV, temos que passar vaselina sólida, ou antigamente não, há um tempinho, colocava esmalte incolor para que não ocorra perda das propriedades, especialmente por conta da cinérese e da imbebição. Né, perda e ganho de água. Fluorterapia. Então, ele é eletricamente negativo e quando colocado na boca, ele se adere muito no cálcio, que é altamente reativo e eletricamente positivo. Então, o flúor em contato com o cálcio, ele vai formar o fluoreto de cálcio. O efeito mais importante é o tópico, quando aplica-se flúor na superfície do dente e ele se combina com o cálcio e forma o fluoreto de cálcio, que é solúvel. Com isso, deposita-se glóbulos no esmalte, então ele não vai estar incorporado no dente, ele está depositado na superfície. Quando o pH cai na cavidade oral, essa capa que sai protegendo o dente da desmineralização e por isso tem que ficar para fazer aplicações periódicas. Por exemplo, sempre que faz profilaxia ou consulta, o retorno tem que repassar o flúor. Se tomar flúor durante a formação do dente, forma a fluorapatita, que torna o dente mais resistente e possui o seu pH crítico de 4,5 e vai favorecer com isso a dificuldade para desmineralização. Então, com a fluorapatita, ao utilizar flúor durante a formação dos dentes, vai formar a fluorapatita e ela tem o seu pH crítico de 4,5. E o que isso vai interferir? Vai favorecer a dificuldade de desmineralização, tá? Então, para ocorrer a desmineralização, a presença do ácido, o pH ácido, ele tem que ficar cada vez menor, tá? Então, é uma dificuldade de desmineralizar, e isso é um aspecto positivo. Utilização do flúor, planejamento individualizado. Se for baixo risco, faz no começo, no fim do tratamento. E se for o alto risco, faz o tratamento de choque. Então, são aquelas 4 sessões. O flúor tópico. ATF, bochechos, dentifrícios e materiais odontológicos em geral. As aplicações tópicas de flúor incluem vernizes, mousses e géis. Aqui a gente tem o gel acidulado ou gel neutro. O fluoreto de sódio a 2% é o gel neutro. O gel a 1,23% é o fluoreto de sódio acidulado. O gel, quando pressionado, ele se torna líquido e ele é chamado de gel tixotrópico. Então, ele entra em espaços menores, que são os espaços principalmente interproximais. Quando tem muita coroa, quando tem coroa de cerâmica, quando tem muitas restaurações, CIV, a gente tem que usar um gel neutro, porque o ácido pode interferir
naquela peça já instalada na boca. O mousse, ele tem 1,23%, também é acidulado, e ele tem a mesma eficácia que o gel. Vernizes fluoretados, então o Durapat, amarelo, fluoreto de sódio a 5%. Então joga-se gotas de água, porque ele endurece na presença de umidade. Ele tem essa coloração mais amarelada. Se colocar umidade, na hora que o paciente fechar a boca, a mucosa vai encostar e vai tirar o produto. Então fazer preferencialmente no fim da tarde, pede para o paciente não escovar mais durante esse período, ou dar um intervalo para o produto ficar cedendo flúor no esmalte. Bochecho fluoretado, diário 0,05%, semanal 0,2%. Por fim, com relação à prevenção e adequação do meio bucal, prevenção e promoção de saúde bem feita, então criança nunca teve doença cárie, já quando tem uso de coroas de aço, restaurações de resina, já foi de alto risco, mas depois da adequação do meio, a gente consegue reverter esse risco. Então, esse é o objetivo da adequação do meio. E qual o fator que mais prediz o risco de cárie é a experiência anterior.